pouco tempo atrás eu estive em Atenas e eu queria gravar esse vídeo lá no Parthenon, lá na Acrópole, em Atenas, enfim. Só que tava, tipo, ventando infinito. Tava, tipo, pensa no vento. E aí seria completamente inviável, né? Bota uma cena aí do negócio. E uma das grandes atrações de Atenas é o Parthenon. O Parthenon é, tipo, esse monumento que tem mais de 2000, foi em 400 anos de Cristo, sei lá, tem quase 2.500 anos, quase 2.500 anos. E o negócio, óbvio, não tá inteiro, não tá, né, lisinho, aquela coisa maravilhosa, mas ele tá de pé ainda, ele ainda está de pé, 2.500 anos depois. Passou-se, né, guerras por aquela região, o monumento ele foi bombardeado, mas ele ainda continua de pé. Ele foi saqueado, né, foi literalmente saqueado ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, mas ele continua de pé. E por que ele continua de pé? Porque ele tem várias colunas. Se for ver ali, ele tem, sabe, porrada de uma coluna de um lado, porrada de coluna de outro, e o negócio é muito, muito grande. E qual que é o ponto aqui? Nas tuas finanças, seja, principalmente falando aqui de finanças pessoais, você precisa ter essa estrutura. Você precisa ter várias colunas quando se refere às suas finanças pessoais. O que são essas colunas? São as suas fontes de renda. Quanto mais colunas for, mais segura vai ser a edificação. Quanto mais fontes de renda você tiver, mais segura vai ser a tua gestão financeira pessoal. Então o que acontece? A maioria das pessoas, seja o empresário, ele tem o salário da empresa, que eu espero que ele tire um salário fixo, bem bonitinho, como a gente ensina, ele tem um salário e é aquilo. O funcionário, ele tem o salário como empregado, e é aquilo. E não tem mais nada, veja, é uma coluna de rendimento. A pessoa que vai um pouquinho além do seu salário, ela vai lá e investe uma parte. Esse investimento gera um rendimento. Acaba no início, né, é uma renda pequena, ao longo do tempo, ao longo que você vai acumulando mais patrimônio, essa renda se torna maior. É um outro tipo de fonte de renda, né? Ali, se você for avaliar, renda fixa, renda variável, enfim, são como se fossem algumas outras colunas. Algumas pessoas mais avançadas, por exemplo, podem, sei lá, começar a dar uma aula por mês, algum lugar que pague bem, ou quando eu comecei lá em 2009 com o Alex, quando eram muito jovens, eu tenho essa cara de menino até hoje, muitos cremes de Jequiti, como você pode ver aqui, sem rugas, muitos cremes de Jequiti. Tá bom. Quando eu era mais jovem ainda, com aquela cara de bunda de criança, em 2009 e 2010, eu e o Alex, a gente não conseguia tirar um salário bom com a ForBlue na época. Definitivamente não conseguia, estava começando o emprego, tava começando a empresa, não dava. O que a gente fez? Começou a dar aula, né? Coisa que, né, faz parte do nosso perfil, não quer dizer que você tem que dar aula. Mas a gente começou a dar aula para ter uma fonte de renda alternativa. Era aula que não pagava muito bem, nem lembro quanto era. Era R$19 a hora, né? 14, sei lá. Era tipo R$14 a hora, dava 3 horas de aula, dava 40 por dia, às vezes dava 5 aulas, 50, sei lá, dava 300 por turma, mais ou menos. Não era muito dinheiro, mas era uma fonte de renda alternativa e naquele momento fazia bastante sentido. Esses tempos, o Alex deu uma aula na FGV. Foi um final de semana ali, 2 dias de aula e ganhou uma bolada. Então, quanto mais fontes de renda você tiver, mais seguro fica a sua gestão financeira. E aí eu te pergunto, quais são essas fontes de renda sua? Se você só depende de uma fonte de renda, você está completamente inseguro. Tenta montar um prédio com uma única coluna, não vai subir, definitivamente não vai subir. Então começa a pensar, começa a listar quais outras fontes de renda. E às vezes você não precisa ter uma fonte de renda ativa, ok? Você pode ter aquela fonte de renda que está no bolso, que a qualquer momento você pode ativar. Opa, tive um problema financeiro, vou falar com essa pessoa que eu sei que eu consigo gerar algum tipo de renda, ok? O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que dá para esperar de você é a sua fonte de renda estrutural, né, a principal fonte de renda, seja na sua empresa, no seu trabalho, e também
as fontes de renda de investimentos financeiros, ok? Tesouro Direto, CDB, fundos de investimento, ações, ok? Você diversificar e fazer essa renda se multiplicar. Quando, Renan, que eu tô completamente seguro, completamente estruturado, com esses pilares muito bem sólidos na minha vida? Quando, principalmente essa renda passiva que se chama, essa renda que você não precisa trabalhar, que vem dos investimentos, pode ser um aluguel de imóvel, enfim, de N tipo de investimentos financeiros, quando esse rendimento, ele supera a tua renda, a tua necessidade de gastos. Então, por exemplo... Renan, meu cenário ideal, hoje eu gostaria de ter 10 mil reais ali, tranquilo, com 10 mil reais por mês eu consigo viver tranquilo. Beleza. Quando você tiver um patrimônio onde todos os rendimentos que você consegue por mês, né, ou por ano, enfim, na média te dê 10 mil reais por mês, você pode se considerar bastante seguro. Ok? Renan, eu quero 15? Beleza, você vai ter que ter um patrimônio maior. Na prática, né, uma continha simples e básica, para você conseguir esses 10 mil reais por mês, você vai precisar de, no mínimo, de 1 a 2 milhões de reais de patrimônio te gerando juros, ok? Pode ser menos, pode ser mais, depende muito dos tipos de aplicação, mas é só para você ter essa base. Para 10 mil reais, de 1 a 2 milhões. Não, 1 a 2 milhões é muito dinheiro. Ok, para hoje talvez seja muito dinheiro, mas se você fizer as coisas certas, se você seguir a ForBlue, se você se inscrever nesse canal, se você der uma curtida nesse vídeo, você já vai ficar um pouquinho mais próximo. Por quê? Porque você vai receber outros materiais nossos. A gente fala também não só de finanças para pequenas empresas, mas fala de finanças pessoais e investimentos. Se você fizer o negócio certo, durante o tempo certo, com consistência, você vai ver que esse 1 milhão, esse 2 milhões de reais não está tão distante. A gente tem outros vídeos que a gente fala sobre isso. Combinado? Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu joinha, manda beijo pra minha mãe e fui!